à iniciativa privada. Transacionamos bilhões de reais em licitações todos os meses. Processos até 76% mais rápidos, com economia média de 28% aos cofres do governo por meio de tecnologia, transparência e gestão. Nosso propósito é transformar o ecossistema de compras públicas. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos começando agora mais uma live do Conexão Portal. Sejam... Estamos ao vivo? Vou recomeçar minha apresentação. Então, boa tarde a todos. Nós estamos começando agora mais uma live do Conexão Portal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos debater novamente o tema aspectos polêmicos do pregão eletrônico. Eu sou Estela Meneguzzi e chamo para mais esse debate o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, sempre aqui conosco nessas 51 edições do Conexão Portal. Boa tarde, Léo. Essa semana você vai enjoar de mim, né? Porque nós estávamos juntos a segunda e terça-feira no terceiro encontro brasileiro de grandes nomes. Agora aqui, uma overdose de Estela, uma overdose de conhecimento. Nunca enjoarei, Estela. Isso aí não corre o risco de enjoar, nem de você, nem de levar conhecimento para o nosso público, para a nossa audiência. Eu tenho certeza que vai ser muito episódio muito bacana e eu fico até com dó da gente não fazer isso todo dia, viu? Pois é, porque assunto tem, né? Assunto e vontade tem. É o que não faltam. Então, maravilha. Com certeza. Gente, muito bem. E eu já começo com a minha dica e o pedido de sempre, né? Não deixem de curtir as nossas lives, de acionar o sininho para vocês receberem as novidades. Esse momento aí que você está assistindo a nossa live é o ideal para você não esquecer de dar esse retorno para a gente sobre o trabalho que desenvolvemos, ok? A gente adora. E aproveitem também para seguir o portal nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E assim vocês ficam sempre atualizados sobre o que acontece no universo das compras públicas. Bom, como o nosso CEO Leonardo Ladeira já falou um pouquinho, essa segunda edição sobre o tema aspectos polêmicos do pregão eletrônico, gente, é um assunto, é um compromisso, na verdade, que nós assumimos com o nosso público lá na live número 39, se eu não me engano, que nós realizamos em junho. E hoje nós vamos complementar com a nossa querida convidada os aspectos que não puderam ser abordados naquela data em função do tempo limite da live, né? E ainda iremos atualizar esse tema sob o enfoque da nova Lei de Licitações, a 14133 de 2021, sancionada em abril. Garantindo assim que vocês, que são o público fiel aqui dessa nossa mídia, tenham acesso integral aos pontos mais importantes sobre o debate que propomos. Bom, antes de iniciarmos, um registro importante, olha só. O tema pregão eletrônico é especial para o portal. Especial porque envolve a nossa principal atividade, que é aquisições públicas feitas via internet em plataformas digitais como a nossa. O portal de compras públicas é hoje, com muito, muito orgulho, a maior plataforma privada de pregão eletrônico do país. A modalidade foi regulamentada pela Lei Federal 10.024 de 2019, que também tornou o pregão eletrônico obrigatório para quem utilizar recursos das transferências voluntárias da União em suas compras. E agora, a partir da vigência da Lei 14.133 de 2021, sofreu novas alterações, cujas regras precisam ser compreendidas o quanto antes por quem atua com compras públicas, especialmente as equipes de compras dos quase 6 mil municípios do país. As duas novas legislações ainda despertam muitas dúvidas, polêmicas e diferentes interpretações, o que confere ainda maior importância a essa nossa segunda edição do tema pela live do portal. E, bom, para abordar esse cenário, o CEO do portal, Léo Ladeira, convidou novamente a especialista em licitações e contratos, a nossa amiga Valéria Cordeiro. Tudo bem? Bem-vinda! Boa tarde, doutora. É um prazer recebê-la de volta aqui no Conexão Portal. Tudo bem?
todo meu, muito feliz de estar aqui de novo, ter você, ver essa figura linda, maravilhosa, o Léo também, a figura linda, maravilhosa, de empreendedorismo, né, em pessoa, é sempre um prazer, tá? Muito obrigada pelo convite. O prazer é sempre Prazer nosso. é nosso. Gente, a Valéria Cordeiro, ela é pós-graduada em Direito da Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, é mestranda em Compliance pela Ambra University e consultora em licitações e contratos. Tem atuação como assessora técnica de licitações, pregoeira e presidente da Comissão Permanente de Licitações, CPL, do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Rio de Janeiro. Ela é professora da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e de pós-graduação da AVM Educacional em Gestão e Licitações e Contratos. Então, tudo pronto, todos apresentados. Vamos dar aqui a nossa largada ao debate de hoje, porque o relógio não para, Brasil. A minha primeira pergunta vai para o Léo Ladeira. Léo, por que motivos a Lei 10.024 de 2019 e a nova legislação de licitações, a 14.133 de 2021, geram tantas dúvidas, né, tantas polêmicas sobre o pregão eletrônico? O portal, ele percebe as diferenças de interpretação ao atender os seus clientes? A gente não só consegue perceber essas diferenças de interpretação, como a gente vê com muita clareza o volume de dificuldades que são apresentados diariamente no entender da nova lei, Estela. E cá entre nós, isso não é uma surpresa, porque até o especialista ainda está debatendo o que está escrito na lei. Veja o tanto que a gente conversou no começo dessa semana a respeito de vários pontos que estão aqui. E como ainda tem um pedaço vasto da lei que ainda não foi nem regulamentado a nível federal, eu desconfio que esse universo de dúvidas ainda vai demorar muito tempo até ser sanado como um todo, né? Tanto é que no finalzinho do nosso evento, agora na terça-feira, a gente conversava com o ministro substituto André Luiz Carvalho exatamente sobre a recepção dos acórdãos do Tribunal de Contas da União a respeito da nova lei. Como é que ia ser esse processo de recepção do que o Tribunal de Contas tem dito e confrontado com a legislação nova. E ele falou um monte ainda, e o resumo da ópera é: vamos experimentar muito, vamos entender muita coisa e vamos olhar com muita atenção e com muita boa vontade para o que está acontecendo nesse momento. Que isso não acontece da noite para o dia, isso é aos pouquinhos mesmo, e é exatamente por isso que a gente está aqui trazendo mais uma vez luz para alguns dos pontos polêmicos. Doutora Valéria, que já deu um show na live 39, eu tenho certeza que ela vai continuar. Mas eu sei, e ela também sabe, que a gente está pensando assuntos, né, doutora? Isso aí não termina aqui. A gente está literalmente colocando um pouquinho de luz no assunto, mas se a gente quisesse fazer 10 outros capítulos sobre pontos polêmicos, provavelmente a gente tinha 10 lives a respeito disso. Eu quero. Eu topo, não tem problema não, eu topo e acho ótimo, viu? Uhum. Eu também, eu tenho agenda, é só vocês me avisarem. Bom, minha segunda questão vai para a nossa querida convidada, a doutora Valéria. O que são erros grosseiros em um pregão eletrônico? E qual a visão do Tribunal de Contas da União, TCU, sobre o tema no que tange a responsabilização dos agentes? Bom, fico feliz, mais uma vez, um pequeno agradecimento. Assim, primeiro, elogiar muito o evento, né, de segunda e terça. Estela, você é uma figura carismática. Assim, olha, Léo, eu sem Estela não sou... Eu sinto muita falta da Estela. Adoro olhar a Estela. Você eu vejo sempre, né? Ela fala sempre. E a Estela eu só vejo nos eventos. Falei, nossa, e às vezes não dá tempo de ver os eventos. Mas, Estela, eu adoro você. Sempre manda um bilhetinho lá, tá? E você é uma figura assim, que nos anima muito, eu percebo um carinho muito grande de você, por nós, todos, professores. E nesses eventos, nesses 2 dias de evento, Léo, eu fui ver de novo tudo, sabe? Porque a gente, professor, a gente quer ouvir os outros professores, né? E aí ontem eu estava vendo
uma DR, que o Rony chama de DR, sobre o evento, sobre um dos pontos que foi comentado no evento, sobre registro de preço, sobre a questão, né, da ata de registro de preço, do contrato referente a registro de preço. E aí você fala assim, mas nossa, registro de preço tem a ver com pregão eletrônico? Claro, porque o registro de preço é feito por pregão eletrônico, né? Então, qualquer coisa que se fale hoje em dia em relação a contratações públicas é dispensa eletrônica, é tudo preferencialmente eletrônico. Quando a gente fala preferencialmente, é o poder dever. Se não fizer eletrônico, justifica. Então, você já tem claramente essa linha de entendimento, até porque eu reforço muito a ideia do princípio, né, da razoabilidade, da eficiência e o princípio da economicidade, se nós temos obrigação de fazer o pregão eletrônico. Assim, temos que obrigação? Sim, por que sim? Por que sim? Porque se eu pegar um convite para fazer uma licitação de lápis, né, por convite, e você comprar por R$1, e você fazer essa mesma licitação com transferência voluntária de valores da União e ser obrigado a usar o pregão eletrônico, e dessa forma ter que fazer, né, pelos meios eletrônicos, pelo portal de compras públicas, você vai comprar lá por 40 centavos. Então, justifica por que você vai continuar fazendo pregão presencial quando você não é obrigada, porque você tem uma verba que é da própria prefeitura, ou que é do próprio Estado, e se você tem melhor, né, você gasta menos dinheiro público, você tem mais eficiência, você tem mais economicidade, você tem mais resultado, que é a governança. Quando você compra o mesmo lápis, no pregão é 40 centavos, e no convite, quando é só convidado algumas empresas, é R$1. Não tem justificativa. Então, o pregão eletrônico virou praticamente uma obrigação, né? Então, quanto mais a gente fala, nesses 2 dias de evento, foi muito bom. Eu quero te parabenizar pela iniciativa, sabe? Porque são grandes nomes de pessoas que estão aí atuando na área há muito tempo, e nós aprendemos com eles também. Quando eu vi essa live com a nossa DR do Rony falando sobre o evento, o ministro André também elogiando muito o evento, o ministro Nardes também, eu mandei para ele o link do evento, ele assistiu, e aí, sabe, parabenizou vocês do Portal de Compras Públicas, que eu mandei para você. Então, assim, eu quero, antes de iniciar nosso tema, falar sobre isso, sobre que nós temos que estar atentos o tempo todo, aquelas 2 palavrinhas que eu falei com você, cautela e responsabilização. O que é cautela? O que eu vou aplicar? Quem é responsável? Quem vai ter que cuidar disso? Quem não vai ter? Quem vai ser culpado? Vai ser culpado ou vai ser considerado pelo Tribunal de Contas? Então, se um acordo só, esse um acordo fala tudo, né? Como o Tribunal de Contas, quer dizer, eu vou falar em 3, mas um acordo ele é uma aula, ele fala literalmente o que é o erro grosseiro, quando é considerado erro grosseiro. E aí a gente pode partir do pressuposto que a gente não quer errar nunca, quando a gente atua enquanto agente público e sabendo, né, da lei de improbidade administrativa, né, sabendo da lei dos regimentos internos, do que um agente público ele realmente tem que fazer, tem que conhecer, tem que dizer não posso fazer, tem que se manifestar quando não tiver capacidade técnica, quando o contrário não, ele tem que fazer sim, estudar e capacitar, né? Só que hoje nós estamos com uma palavra de ordem que é governança e gestão de competência. Então, também, quando vamos falar de erro grosseiro, né, nós estamos vendo aí que a própria legislação, fiz questão de deixar aqui meu computador aqui ao lado para eu fazer algumas leituras. No artigo 73, fala, na hipótese de contratação direta, indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, né? Sei que essa palavrinha não é palavrinha nova, a palavrinha já vinha vários acordos no Tribunal de Contas e foi inserido na legislação exatamente para poder a pessoa saber que não vão mais ser acolhidas justificativas que realmente não conseguem convencer a autoridade máxima aos tribunais, aos auditores, não tem argumento. Aquela história contra fatos, não argumentos. Eu já tive, Estela, uma aula que eu dei para o pessoal do Ministério Público, um grande prazer, pela Fabíola Maquete, uma aluna minha, procuradora, a primeira mulher procuradora do Mato Grosso do Sul, né?
procuradora-geral, né, do Mato Grosso do Sul, e ela me convidou para dar aula sobre responsabilidade dos agentes. Por isso que eu falo sempre em responsabilização, porque você tem o cuidado aí, isso aí já tem uns 6 anos, e acho que eu tenho certeza que foi uma das melhores aulas que eu dei, porque eu comecei a procurar acórdãos, decisões do Tribunal de Contas de Estado, município, enfim, do próprio Mato Grosso do Sul, do TCU, sobre responsabilização, com multa, porque a gente vê o tribunal, como o ministro André falou, parceiro, né, querendo mostrar que não pode, ou ver com bons olhos, né, que a pessoa não teve realmente intenção, a presunção da boa-fé, mas agora a legislação não está assim. Porque mesmo por culpa, há um prejuízo ao erário, há um prejuízo ao dinheiro público. O erário é dinheiro público, né? Quando a gente fala erário público, o erário significado é dinheiro público. Então, quando a gente fala de erário público, a gente está sendo redundante, mas é um hábito da gente falar erário público. Então, o erário nós somos gestores do erário, gestores do dinheiro público. Então, nós temos que gastar bem, comprar bem, comprar com efetividade, comprar com eficácia. Não adianta fazer uma licitação maravilhosa e não ter resultado, não ter efetividade. Então, aí, quando dá tudo certo, é nossa obrigação dar tudo certo. Nós estamos cumprindo com o nosso dever, que é realmente dar resultados favoráveis para a sociedade, que nos paga, enquanto servidores públicos, para comprar bem, né? Então, quando a gente compra bem, a gente está fazendo nossa obrigação, não é um mérito, né? Parece que aquela história ser honesto virou mérito. Claro que não, né? A gente está, né? Obrigação. Então, assim, lá atrás, quando eu fui dar esse curso para eles, eu peguei um acórdão de cada gente que atua no processo, e foi muito difícil encontrar um acórdão da assessoria jurídica. E todo mundo sabe que a assessoria jurídica tem muito, assim, ela é a última, digamos, linha antes de publicar, para a autoridade superior mandar publicar, ele passa para a assessoria jurídica do 38, né, da 8666. E na nova lei também vem aí a ideia da assessoria jurídica se manifestar, o controle interno, né, se manifestar, ajudar o pregoeiro, ajudar os agentes, né? Eu não canso de repetir nas minhas idas e vindas a curso que eu dou, de um grande, né, tribunal em termos de implementação de resultados, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que eu dei várias vezes aula para os meus colegas, e eles lá têm o NAS, que é o Núcleo de Assistência Solicitante, exatamente para não deixar errar, porque quando se erra é muito ruim. Você ter depois um PAD, que é um processo de administração disciplinar, para decidir quem errou. Tem que apontar quem errou, quem trouxe o prejuízo para o erário. E essa pessoa vai realmente responder, e se for realmente demonstrado que houve, inclusive, dolo e que houve um prejuízo muito grande, ou que seja pequeno, porque eu vi, por exemplo, um acordo do Tribunal de Contas, que o TCU se manifestou dizendo o seguinte, considerando que o valor da multa seria apenas de R$1.000, não, que o valor do prejuízo foi apenas de R$1.000, decidimos não aplicar multa, tá aí a ressalva. Tudo bem que não aplique multa, porque foi R$1.000 de prejuízo, mas eles fizeram uma conta do prejuízo, porque a ideia de ressarcir ao erário é exatamente mostrar o prejuízo. Tanto assim que, num outro acórdão, que foi dado na ata de registro de preço, foi dada um reequilíbrio econômico-financeiro, que inclusive foi a discussão que houve no grupo, né, do último encontro, que deu bastante polêmica, deu bastante discussão no bom sentido, né? E que o chegou a falar, tem uma multa, ou esse caso específico, que é dar o reequilíbrio da ata de registro de preço, a pessoa recebeu R$120 mil de multa, o superintendente. E a Nissan, que foi a empresa de veículo, recebeu R$240 mil de multa, o dobro. Então, você chega à conclusão
que, inclusive, na legislação, vem falando isso, a legislação de probidade administrativa, a legislação, o artigo 89 que foi revogado, né, da lei de 89, na parte dos crimes e das penas. O fato de ter sido revogado não quer dizer que não deixa de existir, pelo contrário, eles estão mandando direto para o Código Penal, porque aumenta a pena. E aí você vê lá no artigo 89 da lei 866 que dispensaram exigir, né, uma licitação quando ela for depois judicialmente, né, juridicamente falha, judicialmente declarada nula, a pessoa do agente público é punida e também a empresa é punida. Então, às vezes, a empresa fica assim, achando que, não, eu vou lá participar, mas eu vou porque ele me chamou. Mas se ele vê que aquele ato é um ato equivocado, nós estamos falando que nossos fornecedores que estão aí participando, eles também vão ser considerados, né, culpados ou vão responder perante o Tribunal de Contas, se vão levar essa multa, não vamos querer isso, mas acontece, essa multa de R$240 mil. Então, o artigo 73 nova lei está falando de dispensa. Na dispensa, ele já fala, na hipótese de contratação direta indevida ocorrida por dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Então, você vê que já veio para o bojo da lei, né? Lá no artigo 91 também já vem falando, já na licitação propriamente dita, né, que o pregoeiro, né, que atua sozinho, e o agente de contratação agora, que vai fazer a concorrência pública, vai atuar sozinho, atuar sozinho, que eu falo na questão da responsabilização, né, mais que os agentes que o ajudam, né, que os auxiliam, que são as equipes de apoio, né, que o nome vai ser equipe de apoio, tanto para o agente de contratação que vai fazer a concorrência, tanto para o pregoeiro que vai fazer as compras, né, mais comuns, eles têm, se houver nulidade do procedimento, artigo 91, se houver nulidade do procedimento, simplesmente vai se abrir procedimento apuratório para ver quem deu causa a essa nulidade. Então, você vê a preocupação do legislador com a sociedade, de fazer com que o agente público dê resultados favoráveis e tenha a responsabilidade do cargo que ocupa, de agente público. Não estamos falando de cargo de comissão, estamos falando do agente público federal, a lei 8.102, vai ter reforma administrativa, não vai mudar essa parte da responsabilização, né, dos regimentos, dos regulamentos que são dos servidores públicos, seja estadual, seja municipal, federal, DF, vai ter essa figura, né, diante da nova lei, de responsabilização com relação ao erro grosseiro. Tá? Quando você fala em erro grosseiro, e nessa linha, é óbvio que o erro grosseiro ele vai ser considerado ou não erro grosseiro, vai ser culpa, não vai ser. O que é o erro grosseiro? Eu vou falar o que é erro grosseiro, né? Óbvio. Mas já se tem pela linha que você escuta a palavra, a pessoa que não conhece nada, a Estela já está virando já catedrática em licitação, de tanto que nos escuta, né? Mas a pessoa que não trabalha diretamente na área, só vai falar erro já não está correto, é erro. Mas você viu na legislação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, desde que não altere a substância da proposta e a validade da documentação apresentada. Então, isso quer dizer que eles podem errar, a empresa pode errar e a gente pode consertar, né? Então, a gente já vê que o erro aí é considerado aí, nesse caso aí, então errou, vamos consertar. Não deixe para frente o erro, né? Então, a palavra erro aí já subentende como não, ele está errado, ele não pode fazer. Mas ele deixa consertar. E aí a ideia de consertar é a palavra diligência, a palavra de ordem, que eu sempre falo para meus pregoeiros. Diligência é uma palavra de ordem. O que é a palavra de ordem? É que você não tem o poder dever. Tem que fazer diligência para você sanear erros que podem ser erros grosseiros. Poderia ser um erro grosseiro você não sanear uma dúvida, e aí esse acordo que eu estou trazendo aqui. Tá? Então, no artigo 91, manda, claro, devidamente comprovada a responsabilização, e vão alcançar quem cometeu o erro, que é considerado um erro grosseiro, ou não, ou realmente ele vai alcançar quem cometeu, ou não é erro, ou eles vão decidir que não é erro. Então, a ideia do tribunal, como eu falei em várias outras ocasiões,
perguntar para um ministro, né? Poxa, o senhor está aí corrigindo um trabalho nosso e sentado numa cadeira, e a gente está lá sem ninguém para ajudar, a gente está comprando sem capacitação, a gente não tem ninguém para assim, caso venha a ser demonstrado judicialmente, né, ou perante os tribunais que eu errei, ninguém pode me ajudar, já veio a lei trazendo aí assessoria na Advocacia Geral da União, Advocacia Geral do Estado, para auxiliar esses agentes, para evitar que eles que errem. Pergunta assessoria jurídica, vamos mitigar os erros. Então, nós estamos vendo um apelo do legislador para trazer resultados, a governança é resultados, né? Falar em governança. Então, está aqui, eu vou direto. A responsabilização pode ocorrer pelo cometimento da infração mediante conduta dolosa ou culposa, omissiva ou comissiva. Né? Se omite, né, de fazer alguma coisa, e para isso tem um acórdão 1793/2011 plenário, né, e o 754/2015 plenário do TCU, ambos do TCU, que falam lá que a administração não tem a cultura de penalizar. Né? Então, dessa vez passa, né, falando mais tranquilamente, né, sem muito rebusqueis do juridiquês, né? Vamos lá. Dessa vez vai passar, tá? Mas da próxima vez vai ser considerado omisso, né, o agente que se omitir, ou seja, não falou nada com relação a uma exigência que o edital fez e que deixou-se de cumprir pela empresa, seja na hora da licitação, seja na hora da execução, e outras empresas que já não estão mais no processo, acabou o pregão, já não está mais acompanhando, chega-se depois, recebe material diferente, isso é considerado um erro grosseiro. O que foi julgado na sessão pública não pode ser recebido diferente posteriormente, salvo devidamente comprovada, fato superveniente, e fatores que a gente teria aí que dar uma série de exemplos para vocês. Mas veja isso, ação omissiva ou comissiva. Neste propósito, questões controvertidas, sempre se pontuou que se diz respeito à responsabilidade do erro do agente público, que é a falsa percepção da realidade. Vamos lá, o que é culpa? Então, é importante falar, antes de falar do acordo do Tribunal de Contas, eu vou falar o que é culpa, o que é erro, saber o que é o erro grosseiro. Né? Está na Lei 13.000, a Lei 13.655, tá? De 2019, é o que fala de erro grosseiro, tá? 2018, desculpa. É o que fala de erro grosseiro. Ela define o que é erro grosseiro, tá? Mas a LISB, né, isso veio com a lei da introdução das normas do direito brasileiro, que falava lá da culpa do agente, enfim, e aí tinha que decidir o que é culpa, o que é dolo, o que é culpa, o que é culpa. E aí vem lá. Na observância do dever objetivo, falando da leitura do meu professor querido, que é assim, eu quase não dou mais aula com ele, mas já dei muitas aulas com ele, que é o doutor José Anacleto, tá? O professor José Anacleto, advogado, enfim, já dei muitas aulas com ele, mas, assim, é uma figura, assim, maravilhosa. Eu sugiro, até vou passar para você o link de um artigo muito bacana, que é de onde eu faço a leitura para vocês, né? Que fala, culpa é na observância do dever objetivo de cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido, não desejado, mas objetivamente previsível. Ou seja, só sabe que pode estar errado, que pode vir a ser considerado um erro aquilo ali. E o tribunal vem usando muita palavra homem médio, administração média. O que é um homem médio? É aquela pessoa que não precisa ter expertise no assunto para ver que está errado. Basta ele olhar com um certo cuidadinho, que ele vai ver, está errado, tem alguma coisa de errado aqui. O certo eu não sei como é que é, mas tem alguma coisa de errado aqui? Tem. Né? Então, a aluna minha falou, professora, eu estou achando estranho, porque veio um licitante dizendo para mim que ele era exclusivo nesse material, e eu resolvi, assim, um dia pegar, nós estamos contratando já ele direto, contratação direta, com exclusividade, né? Mas tem lá a súmula falando, a exclusividade deve ser demonstrada. E ela resolveu procurar no Google, né? Foi no Google e botou lá, sem nenhuma intenção de entender que a empresa estava errando ou não, e botou lá o material, botou o nome da empresa e viu um pregão, ela participando do pregão com aquele material.
que ela ia contratar por inexigibilidade diretamente. Isso é crime, é dos crimes e das penas, tá? Que agora está revogado o artigo, mas que está no Código Penal. Então, ela estaria cometendo um erro grosseiro, não investigar. Perceba. É uma dispensa, ela teria que investigar, porque agora, quando se fala em súmula do TCU, é porque não tem uma discussão da matéria. Já tem várias jurisprudências sobre o tema que o agente público tem que investigar. Não é um curioso que vai trabalhar em licitações ou contratações públicas, é a pessoa que está ali investida de uma responsabilidade, né, enorme, porque tem várias pessoas envolvidas nessa questão. Então, está aqui. E ele fala como se manifesta com 3 modalidades, que a gente já sabe, de qual é sorteado: imprudência, negligência, imperícia. E aí, nesse artigo, fala o que é imprudência, o que é negligência, porque a pessoa fala, você foi imprudente, hein? Você foi negligente, hein? Você foi imperícia, não houve imperícia nisso daqui. Então, rapidamente, imprudência é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa, tem caráter comissivo. Conduta imprudente é aquela que se caracteriza pela intempestividade, precipitação, né? Insensatez, inobservância do agente de fazer diligências, digamos assim, recusar um recurso, é um erro grosseiro, quando já tem várias decisões de tribunais de contas dizendo não recusa recurso. O Léo já sabe muito disso, que ele tem lá o portal dele, muito bacaninha, que até ensina a pessoa, olha, não faça isso, olha, né? E que bom quando tem um portal bacana assim, né? Que bom, eu adoro, amo. Negligência é a displicência. Você foi displicente, hein? Vamos em quê? No agir. Agir em quê? No processo. Agir em quê? No ato de tomar uma decisão. E aí vem a falta de precaução, a indiferença do agente, que podendo adotar as cautelas necessárias, não fez. Gente, isso nós estamos falando do nosso trabalho, dia a dia, do planejamento, da fase preparatória da licitação. A fase preparatória é uma pluralidade de agentes. E não diz, ele tinha que ter feito isso, ele tinha que ter feito isso. Mostra para mim onde está dizendo no meu cargo que eu sou obrigada a fazer isso. Não, o agente público abrange tudo que não é técnico, que ele não tem capacidade técnica para fazê-lo, ele é obrigado a fazer, estudar e dizer, não tem capacidade, quero treinamento, preciso de treinamento para poder atuar aqui. E aí vai. Conduta imprudente é aquela que caracteriza pela intempestividade, precipitação, insensatez, totalmente do agente, que é aquela pessoa que não estou com vontade hoje, estou pau da vida hoje, dormi mal, eu estou com dor de cabeça, não vou fazer diligência. Não existe isso, né? É uma palavra de ordem. E aí, negligência é a displicência, é o agir, é a falta de precaução, é a indiferença do agente, podendo adotar as cautelas necessárias no que fez, é a imprevisão passiva, o desleixo. É chato falar isso, né? Será que existe agente assim? Agente público assim, desleixado? Existe, infelizmente, tá? Existe. E meus alunos, eu sempre converso muito, sabe? Eu acho que eu faço eles gostarem de licitação, sabe? Terminando, eu falei, e aí, gente? Quem está aqui de paraquedas? Aí levanta uma gente. Aí depois eu pergunto no meio da aula, estão gostando? Quem está começando a gostar de licitação? Aí a mãozinha lá, meio tímida. Daqui a pouquinho você vê no final da aula, professora, sabe que eu estou começando a gostar do negócio? Eu estou começando a conhecer. Quando começa a conhecer, você começa a gostar, né? Então não se gosta daquilo que não se conhece. Né? E a imperícia? É a falta de capacidade, aptidão, de preparo, suficiência de conhecimento técnico para o exercício da arte e profissão do ofício. E aí entra quem? Entra aí o que nós estamos falando aí, que é a gestão de competência, da autoridade competente, designar o agente responsável, a pessoa certa no lugar certo. Tá? E o dolo? O dolo, todo mundo já sabe, é você agir com má fé. Ponto. Na Lei 2.846, de 2013, está muito claro lá, é o conluio, a gente está vendo um conluio ali, literalmente está vendo, olha, pelo menos eu não tenho como observar, mas tem alguma coisa estranha aqui. 2 empresas participando com o mesmo sócio, alguns sistemas já
já avisam, né, que tem CNPJs iguais, então a gente está tentando se acautelar, mas está lá. O dolo, dizia de César Roberto Bittencourt, é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita de um tipo penal. O dolo implica na intenção de realizar uma determinada conduta. O agente age com dolo quando manifesta uma vontade dirigida para um fim que lhe é pretendido, com consciência de que está realizando o ato que vai ser considerado de má-fé. A conduta dolosa do agente público se produz em resultado ilegal. Olha aí, ilegal, ilegítimo, né? Ou antieconômico, olha aí, ou antieconômico. E se você for olhar a lei de propriedade administrativa, você fica assim, ó, epa, esse sou eu. Epa, isso pode ser eu. Nossa, isso aqui pode ser eu. Eu estou envolvida aqui. A gente que trata com dinheiro público, comprar mais caro é um ato antieconômico. Você concorda? E aí está ali. Quando do processo da contratação pública, deve ser responsabilizada essa pessoa que agir com dolo. Tá? E aí eu lembro que tem a Constituição Federal, que fala no artigo 37, parágrafo 6º, né, que os agentes responderão, seja agente público, né, direto, seja prestador de serviço, até a própria prestador de serviço, ou cargo de comissão, que responde como se servidor fosse, estão sujeitos a serem responsabilizados. Responderão pelos danos de seus agentes nessa qualidade que se causarem a terceiros, assegurando, obviamente, né, o direito de defesa e o direito de regresso contra o responsável pelo dolo ou culpa. Tá? E aí, indo direto para o acordo, né, então assim, eu vou lembrá-los, né, que eu peguei um acordo só, mas tem vários. Né? E aí lembro que quando houver demonstração de que realmente há um prejuízo do erário e a pessoa falecer, vai para a herança, ou seja, ainda deixa um prejuízo para a família, porque vai para alcança a herança desse sujeito, né? E aí a pessoa não está sabendo de nada, chega lá e perde tudo porque sabe que foi demonstrado que agiu com dolo. E aí eu tenho vários exemplos que poderia dar aqui de uma pessoa que foi chamada para ser fiscal de materiais do SUS, e ele era um motorista, era só para assinar a nota. E, de repente, a pessoa... Isso eu fui chamada para poder ajudar uma advogada, né, comigo, a gente trabalhar juntas, numa causa em que ela queria defender essa pessoa. Eu falei, olha, eu só defendo aquilo que eu acredito e aquilo que realmente fora o íntimo meu. Né? Eu realmente não quero atuar como advogada, nunca atuaria, seria paupérrima, porque eu vou te dizer, é muito difícil. Assim, eu vejo casos assim... Nossa, que dá para respirar fundo. A pessoa simplesmente não tinha nada e, de repente, já tinha 3 postos de conveniência. Como é que você vai defender uma pessoa que passou a ser fiscal da saúde pública e que não tinha nada, né? Nada, é uma pessoa motorista, e, de repente, ele, como motorista, como lá no órgão público, cargo de comissão, agora tem 3 postos de conveniência. É difícil. Entende? Então, está aqui, o TCU, tá? Para que haja responsabilização, é essencial que seja caracterizado o elemento subjetivo do agente público, qual seja dolo ou culpa. Mesmo em sede disciplinar, a responsabilidade é de natureza subjetiva, nesse sentido do acordo 249/2010, plenário. Tá? E aí, lembrando que a gente ouve muito isso, olha, você pode nem ter intenção de errar, mas se houve prejuízo horário, acabou. É culpa, é responsabilização. Tá? Então, assim que o TCU vê. Tá? Envolver o planilhamento, para ele chegar àqueles R$120 mil lá do valor que eu falei para vocês que o superintendente recebeu por ter dado o reequilíbrio econômico data de registro de preço, eles planilharam o prejuízo que teve para o erário. Né? Quando não é assim, como é uma situação subjetiva que não dá, eles limitam a 5 mil, 10 mil, depende da Lei 8443 do TCU, no caso. O TCU, em diversas oportunidades, já afirmou que determinadas atribuições não podem ser imputadas aos membros da ordem. Estou dando um exemplo, o quanto a gente vai entender que há uma tendência ao pregoeiro, ao agente de contratação agora daqui para frente, talvez seja mais fácil a gente atuar dependendo do regulamento, mas tudo recair em cima do pregoeiro, tudo recai em cima da comissão de licitação, e aí o TCU, o TCE, o TCM, enfim, ele vai buscar, né, quem deveria falar e não falou.
Eu vi um acordo uma vez, estava uma briga lá, não fui eu, não, oitiva, não fui eu, foi a pessoa. Quem foi responsabilizado no final? Queriam responsabilizar a comissão de licitação, tá? E acabou que quem foi responsabilizado foi o órgão demandante, foi o superintendente. Ele deveria ter conhecimento que se ele colocar aquela característica, aquele objeto, aquela característica direciona para uma marca X. Ficou claro para o Tribunal de Contas que ele deveria saber, e isso é um erro grosseiro. Tá? Então, está aqui, o TCU, em diversas oportunidades, já afirmou que determinadas atribuições não podem ser imputadas aos membros da comissão de licitação e ao pregoeiro, seja por força do princípio da segregação de funções, quer dizer o quê? A separação de funções faz com que essas duas pessoas, né, a comissão tem várias pessoas, mas tem a figura do presidente, que responde até mais, porque ele tem o poder do voto, né, de Minerva, e o pregoeiro. E também lembrando que, na nova legislação, a equipe de apoio pode vir a ser culpada na fala a palavra culpa, se ela levar o pregoeiro a um erro. Isso é uma mudança também de comportamento do legislador, de não deixar o agente da contratação e o pregoeiro lá sozinho. Mas nós estamos falando aqui da fase preparatória, em que essas pessoas atuam ajudando e todo mundo deixa tudo nas costas dessas pessoas. Literalmente falando, né? Falando assim, uma linguagem bem familiar nesse meio, é isso, ele deixa nas costas de uma pessoa, de um agente público, ele fazia tudo por quê? Não adianta. Pregolina era pregoeiro, o professor Jair Santana falou, que tinha boa intenção, chegava sempre cedo, era o último a sair, apagava as luzes, né? Fazia tudo que era necessário para o processo, montava o processo, não tinha uma orelhinha no processo, o processo todo carimbado, e levou 5 mil reais de multa. Por quê? Porque ele não tinha capacidade técnica, é verdade isso, acontece isso. Ele não tinha capacidade técnica para tomar uma decisão, e por ele ser bonzinho, né? O bonzinho, coitadinho de amanhã, como falava um amigo meu que trabalhou muitos anos nessa área, né? Valéria, cuidado, hein? Você está nessa área agora, o bonzinho de hoje é o coitadinho de amanhã. Você, por favor, tome cuidado, cautela, não erra, você não pode errar. E agora o erro virou isso daí, ó. Seja por força do princípio da segregação de funções, seja pelo fato dessas atividades não estarem contempladas no rol de atribuições desses agentes, né? No artigo 51 da Lei Geral de Licitações e no artigo 3º, inciso 4º, da Lei 10.520. E aí tem os acordos lá, 1729. Eu vou deixar com você esse material, passar para eles, para eles não precisarem ficar anotando acordos agora. Vou fazendo a leitura dos acordos, tá? Mas, que é o que mais interessa, depois eles fazem um acordo. Então, você vê que aqui o legislador, o TCU, ele tirou a culpa, tá? Ele disse o seguinte, esses dois agentes aqui não podem ser responsabilizados, que aí vai entrar no erro grosseiro, né? Por eles terem que fazer tudo. A segregação de funções é a separação de funções. Vamos alcançar aí quem deveria fazer. E aí, eu vou direto para uma dispensa de licitação primeiro, para mostrar para vocês que o erro grosseiro acontece tanto na dispensa quanto nas demais. Uma dispensa de licitação, cotação vultosa, apresentação de proposta, prazo exíguo. Olha que coisa simples, ó. Deu um prazo pequeno para apresentação de propostas, Stella, olha isso, Léo. O mínimo são tantos dias, são 8 dias, são 5 dias por convite, são 8 dias de pregão, mínimo, 8 dias úteis, né? Para pregão, 15 dias, mínimo. Mas se você vê que tem uma licitação vultosa, que depende realmente de você alcançar mais competidores, vai precisar de mais tempo para que ela elabore a sua proposta, faça orçamento, né? Você dá um prazo mínimo, exíguo, é considerado um erro grosseiro. Aqui, agente público de responsabilização, erro grosseiro, lei de introdução às normas do direito público brasileiro, culpa grave, aí vem, ó, erro grosseiro, culpa grave. Então, existe a culpa que não é grave, e é aquela que, apesar de ser responsabilizada perante o erário, ele não é responsabilizado por perda de cargo, ele não é responsabilizado por, né? Ele vai pagar pelo erário, mas ele não vai perder o cargo, ele vai perder receber uma advertência para ser disciplinar. Mas vem ali, negligência extrema. E olha o que aconteceu. O tribunal entendeu
que, mesmo sem a presunção de dolo ou má-fé, pode ocorrer responsabilização do agente público mediante a comprovação de erro grosseiro, artigo 28 da LINDB, equiparável à culpa grave. Então, está dizendo que o erro grosseiro é a culpa grave, não é dolo. O dolo é quando você há intenção e você traz. É penal, né? É um tipo penal, né? E aí vamos lá. A culpa grave, que é a culpa grave, né? Ou seja, a negligência extrema, conforme jurisprudência. Houve uma negligência extrema em dar um prazo exíguo. Tá? Entendeu também que o parecer, olha isso, hein? Que o parecer emitido com base no parágrafo único do artigo 38, que é o de quem? Parecerista jurídico. Tá? Tem caráter vinculante, conforme a jurisprudência do STF, e que o parecerista jurídico externo contratado pode ser responsabilizado pelo cometimento do erro grosseiro em sua manifestação. Tá? Sobre a alegação justificativa a respeito da inviolabilidade de pensamento, sobretudo no exercício da profissão de advogado, na forma do parágrafo tal, o tribunal entendeu que não se trata de garantia absoluta, podendo o parecerista, portanto, ser responsabilizado. Você vê, o erro grosseiro aqui, dos dois, veja que você não tem um erro grosseiro de um agente, e sim do parecerista jurídico que poderia ter avisado. E assim veio a lei agora. Vamos mitigar o erro, não deixe o erro ir para frente. E aqui o acordo 630, Ministela, que fala o seguinte, eu tenho que fazer a leitura do acordo rapidamente. A documentação carreada aos autos pela defesa não logrou demonstrar que os dirigentes do órgão, OMS, e os membros do comitê do investimento tal, teriam promovido a aquisição de cotas do órgão tal, ou da pessoa tal, com base na prévia avaliação de riscos. Conclui, então, que o presidente do Instituto, os coordenadores, membros do comitê, não desempenharam suas atribuições de formas que seria esperado do administrador médio de um instituto de previdência que deveria zelar pela segurança e rentabilidade dos investimentos realizados com recursos de seus contribuintes, beneficiários, caracterizando a ocorrência de erro grosseiro. Não precisa nem ir adiante. O fato de ele não ter se precavido de que isso poderia causar prejuízo aos, aqueles que são dependentes dessa previdência, é um erro grosseiro. Então, o mais importante está aqui. Prosseguiu ressaltando a jurisprudência desta corte, vem se inclinando no sentido de considerar que resta configurada a ocorrência de erro grosseiro quando a conduta culposa do agente público distancia-se daquela que seria esperada do administrador médico na avaliação do caso concreto. Só isso daí você já vê, que é aquilo que eu falei com vocês antes. Eu posso não saber o que fazer, mas o que não fazer, eu sei que não pode. E aí ele vem que recentemente, que o Benjamin Zimmer, que eu adoro, né, as decisões dele, ele fala que ele mudou o posicionamento, observou que tinha o mesmo entendimento do relator, que defendia o acordo, tem vários acordos aqui sobre a LINDB, e prosseguiu destacando, recentemente evoluiu nesse entendimento ao defender, no voto condutor tal, que o erro grosseiro de que trata o dispositivo supramencionado corresponde à noção de culpa grave. Tal baliza-se na tal decisão, tal orientação, tal entendimento, baliza-se aplicável à atividade sancionatória de tribunal, não incidindo sobre a responsabilização por débito, que permanece vinculado à noção de culpa, sem qualquer gradação. Ou seja, aquele caso que eu falei para vocês. O caso foi exatamente esse. Sobre cartucho. Tá? Na compra de cartucho, é um problema sério comprar cartucho. Melhorou um pouco agora, mas é um problema sério comprar cartucho. Acho que perguntarem hoje lá, fica mais difícil comprar em termos de materiais comuns, cartucho. Né? É muito caneta. Você está fadada a comprar celeumas no mercado. Né? E aí foi o que houve, né, na questão do erro grosseiro, que se identifica como erro grosseiro, é você não identificar situações que podem advir futuramente, que aí vem o quê? Na gestão de risco, que tem agora. Então, você vê que o legislador ele vai trazendo da jurisprudência, recepcionando situações da jurisprudência e trazendo para a legislação. Então, está lá. O erro leve é o que somente seria precedido e, portanto, evitado por pessoa de diligência extraordinária, isto é, com grande atenção acima do normal, considerando as circunstâncias do negócio.
O erro grosseiro, por sua vez, é o que poderia ser percebido por pessoa com uma diligência abaixo do normal. Normal, precisa ser expertise no assunto. Então, o TCU entende que seria evitado por pessoa com nível de atenção normal, considerar as circunstâncias do negócio. Dito de outra forma, o erro grosseiro é o que decorreu de uma grave inobservância de um dever de cuidado, isto é, que foi praticado com culpa grave. Eu vou passar depois o acordo para vocês, lembrando, né, que ele fala aqui, Código Civil também, no artigo 138, fala que erro grosseiro é aquele que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face de circunstâncias do negócio, como a gente já falou, seja pegado do Código Civil, né? Se for substancial, aí já passa para anulável o negócio, né? Eu botei amarelinho aqui e depois passo para vocês, né? Então, eu vejo que a gente tem que ter cuidado, Estela, que o tribunal ele vem tentando alcançar quem deveria falar e não falou. Tá? As pessoas que participam ativamente da fase preparatória, que tem a comissão de planejamento, né? Tem várias pessoas que participam ativamente. E alguém deveria falar e não falou. Alguém deveria dizer, olha, esse caso aqui tem que parar, porque eu preciso fazer uma análise de risco do solo para suportar o peso desse imóvel aqui. Para tudo. Eu vou comprar um móvel que vai pesar ele cheio 12 toneladas. Ele cheio de documentos. Então, não é só fazer um móvel com estante que consegue suportar, né, os materiais. Não é só fazer uma especificação bacana da placa, das placas, da espessura, né, pedir, inclusive, laudos técnicos. Não é isso. É simplesmente pensar que esse caso vai, ainda que seja uma substituição de um arquivo já existente no local, o que você pensa? Se já existe um arquivo no local, eu vou fazer um arquivo melhor. Só que esse arquivo que existia antes pesava, ele suportava, né, 7 mil quilos, agora são 12 mil quilos. Né? Então, vamos estudar o solo. Vamos estudar o solo para ver se o solo suporta esse peso e isso não venha a ser um problema futuro de você ter que anular o procedimento, até pagar a empresa por ressarcimento de ela ter comprado materiais que não da linha de produção dela, enfim. Então, eu observo isso, que o tribunal vem tendenciando, né, a considerar erro grosseiro, e eu vou dizer na prática, não baixar diligência, fazer controle a fim de aceitar recurso, não observar o processo que teve questionamentos e ele não observou, simplesmente, olha isso, não avisar que vai voltar a licitação daqui a 1 hora, não avisar que vai suspender a sessão pública e vai voltar no dia seguinte. Casos práticos, normais, estou falando do pregoeiro. Mas e lá na frente, no pedido? Pega um catálogo, olha, eu quero esse material aqui. Aí copia toda a especificação e está direcionado para uma empresa. Isso é um erro grosseiro. Né? Então, nós estamos dando aí exemplos de várias situações que podem ser considerados na linha do entendimento desse erro grosseiro, e ele não está mais indo na linha de que o pregoeiro deveria ver, sim o órgão demandante. O órgão demandante é o órgão pedinte, que quer o ar-condicionado que gela, que quer... a caneta que escreve. Que escreva, que não fique falhando, né? Que quer, por exemplo, eu até fui comprar caneta uma vez, e aí a pessoa da área de compra colocou assim, caneta esferográfica, tal, escrito tungstênio, tal, eu botou assim, furo no lateral? Não. Podendo ser retirada a carga na ponta onde se escreve, porque tem aquela partezinha de trás que você tira a tampinha, né? Na ponta se escreve, gente, não fica feio colocar isso aqui, na ponta onde se escreve. Não, Val, porque se você colocar isso, vai vir um monte de caneta ruim. Ó, essa aqui, por exemplo, ela é colada, aí a gente não consegue tirar, então, quando está o corpo físico, quando está calor, a tendência é o quê? É dilatar, e começa a caneta a ficar toda requebrada. Então, não tem furinho, aquele furinho que tem da Bic, é justamente para quê? Para a dilatação, né, do corpo físico da caneta, vocês sabem disso, né? Quando está calor, isso incha, o corpo físico da caneta, essa caneta não tinha que tirar, e ela é colada. Como era colado,
ela sabia que em algum momento ia começar a rachar, ou seja, você acaba rachando a ponta da caneta. Então, você vê, a gente chega ao cúmulo do absurdo, ter que escrever, desenhar, para poder não cometer um erro grosseiro depois de comprar uma coisa, né? Então, assim, em linhas gerais, o tribunal deixou bem claro, tá, a questão do dolo, da culpa grave, tá? E, literalmente, ele está indo alcançar quem deveria, né, se manifestar, seja na fase preparatória, seja na fase da licitação, né, que é a seleção do fornecedor, seja na hora da execução, que é um erro grosseiro, se o julgamento de uma marca X na sessão pública, onde todos os licitantes estão presentes para se manifestarem com recursos, e ninguém recorreu para aquela marca, de fato, na visão de todos presentes, né, que estão participando, competidores, atendem, a marca atende, e na hora da entrega, o fiscal recebe uma outra marca, que inclusive foi desclassificada na hora da sessão pública. Então, alguém, então, na hora que foi entregar o material, perguntou ao fiscal, eu posso entregar essa marca aqui porque estou tendo dificuldade quando está no mercado? Não é simples assim. Aquela marca ali, ela foi julgada, a fase de julgamento é uma sessão pública, não é na hora de receber o objeto, percebe? Então, em linhas gerais, um aluno meu recebeu o material que foi julgado a marca Sony, ele recebeu sem Toshiba, Acórdão 558/2010 plenário, e recebeu uma multa também de R$20 mil, o vice-reitor, pelo erro grosseiro de ele receber uma marca diferente, sem nenhuma justificativa, simplesmente recebeu. Porque ele conhece, ele acha que é bom, na visão dele é bom, acabou. Tá? Então, assim, é essa linha do entendimento que eu poderia te passar pelo TCU, tá? Vamos lá. Tem muita coisa para falar aqui, mas a gente... Muita coisa. Muita coisa. Doutora, você falou a frase não se gosta daquilo que não se conhece. Poderia ser a frase do dia hoje. mas eu separei uma outra para vocês. Bom, eu vou perguntar aqui para o Léo. Léo, de que forma o portal de compras públicas pode ajudar os entes compradores no esclarecimento e orientação sobre esses erros e no uso correto do pregão eletrônico? Basicamente levando conhecimento, Estela. Porque, afinal de contas, é um assunto muito vasto. Alguma parte disso, a nossa equipe de consultores vai conseguir ajudar, claro, e estamos aqui para isso. Mas, mais do que nunca, é mostrando o comprador, principalmente, porque o assunto aqui hoje é basicamente postura do servidor público no processo de compra, né? Tudo isso que a doutora Valéria apresentou aqui hoje são posturas que são importantes dentro da equipe de compras do órgão, né, doutora? Então, a gente tem aqui a obrigação de mostrar, gente, se capacitem, não achem, tá? Procurem a informação. Né? Então, não seja uma pessoa com muita iniciativa e pouca informação. Você vai ter problema. E vai ter problema no seu CPF. Isso é importantíssimo que o comprador entenda. Né? Ele não está trazendo um prejuízo só para o órgão, né, doutora? Essa pessoa traz para o órgão e depois termina na conta dela, não é verdade? Exatamente, com certeza. Nossa, eu teria... Se um dia falar assim, Valéria, vamos fazer uma live para falar sobre os problemas de casos práticos que levaram a prejuízos para os fornecedores decorrentes de decisões dos agentes, porque eu estou com um caso prático desse, Léo. Eu estou defendendo uma empresa, eu falei assim, olha só, você não me paga, eu não vou pegar essa causa, se você me pagar, você vai perder. Você quer que eu faça a peça? Eu posso aproveitar a peça, mas aquilo você pode ganhar. Mas isso aqui, por exemplo, você vai perder, então não adianta. Você vai perder, você não me paga. Eu sou assim, eu não vou fazer a peça, porque você vai perder. Isso aqui é um erro grosseiro do pregoeiro, e se alguém entrar no Ministério Público, se alguém entrar, que deve entrar com mandado de segurança, vai perder. Ele vai perder o negócio, ele vai entrar. Já teve um outro cliente meu, o Léo, que falou o seguinte, olha só, eu falei, fulano, você quer entrar mesmo? Porque eu vou entrar, você tem razão, mas mesmo você ganhando, quem vai ganhar é a primeira colocada, porque ela tem a mesma coisa. Não, mas eu quero mesmo assim. Não, mas olha só, você não vai ganhar, é a primeira colocada que vai ser beneficiada por essa decisão. Não, mas eu quero ter essa decisão do TCU para mostrar lá no órgão tal. Então, eu aviso, eu sou aquela pessoa que eu sou conscienciosa, eu não quero ganhar dinheiro simplesmente. Eu simplesmente aviso para ele, você vai
Você vai ganhar, mas não vai levar. Né? Mas, assim, isso é uma atitude que eu acho bem bacana, assim, nos consultores, né? Eu sempre oriento nesse sentido, né? Vamos lá. Muito bem. Léo, por favor. Eu só ia comentar que a hora passou e ninguém nem viu, né? Porque a Meu gente já está Deus! aqui, né? Pois é, a gente já está aqui há literalmente 1 hora conversando. É sério? Sério, sério, tá? Foi espetacular. Foi espetacular. Aí Deixa eu eu, falar só eu, mais um minutinho. não, e eu já tem vi que que programar a parte 3 dessa live. exato, Não tem Estela, como fugir. exato. Não temos uma Porque outra alternativa senão a parte 3. tem mais duas, gente, tem mais duas perguntas Olha no só, Léo, roteiro que muito são engraçado. importantíssimas e não vai caber, sabe? Não, eu não tenho como isso. Então eu vou ter que fazer o convite. Doutora Valéria, vamos fazer a parte 3 desse programa? Porque Vamos tem fazer só, muito. Léo. Essa figura do erro grosseiro é muito importante que as pessoas reconheçam, tá? Que é leitura da legislação, tá? Legislação. Lei 13.655 fala do erro grosseiro, tá? O que é o erro grosseiro? O agente público responderá pessoalmente. Olha aquela que eu falo da responsabilização, ó. Pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Ponto. Aí, quem diz que é erro grosseiro? O decreto 9830 de 2019, que ele fala lá, considera ser erro grosseiro aquele manifesto evidente, inexcusável, praticado por culpa grave, caracterizado por ação de omissão e elevado grau de negligência, perícia e imprudência. Nós já falamos o que era, eu fiz questão... Eu vou botar no chat. De fazer embasamento, assim, eu acho que legal dessa live foi embasamento do que é o erro grosseiro, que dali você consegue identificar, acho que estava até abrangendo as duas perguntas, que vão vir depois aí mais, eu já tinha feito a resposta das outras duas perguntas, com mais coisas ainda. Né? Mas sem é dúvida. importante explicar isso, né? Falar sobre a lei de improbidade administrativa, o próprio STF já considerou que erro grosseiro está na mesma linha do Código Civil, está na mesma linha do TCU, né? Esse Acórdão 630, que eu acho bem legal o pessoal ler, 2017. Tá? E lembrar que os agentes públicos podem ser alcançados, ponto. Tá? Só mais uma questão, Léo, falando sobre isso. Eu vou pedir uma coisinha. Passa de novo para o pessoal acompanhar. Quais são os decretos, as leis e os acordos que são mais importantes? A Lei 13.655, porque, na verdade, a Lei 13.655 ela que incluiu a ideia do erro grosseiro, né, a figura do erro grosseiro, no Decreto-Lei 4.657, que é da norma do direito que introduziu, né, a norma do direito brasileiro, normas do direito brasileiro. Então, é 13.655 de 2018. Tá? Então, lá no artigo 28, fala da figura do agente ser responsável por erro grosseiro. Mas aí, o que é erro grosseiro? Aí você vai ter que ir lá no decreto 9830, né, de 10 de junho de 2019, que fala lá, eu acho bem legal se ler o artigo 12 todo, tá? O artigo 12 fala sobre o nexo causal, né? Coisa que não Qual é o número que eu vou botar no chat que estão pedindo? 9830, 2019, tá? 10 de junho, é o artigo 12. Tá? Isso aí é lei. Da hipótese de dolo e erro grosseiro. E Isso aí ele é uma lei? Erro grosseiro, é o decreto federal. Tá? Mas é aquela velha história. Isso aí já está ligado à lei do direito brasileiro, que é uma lei, então acaba alcançando todos, né, nessa linha. E os tribunais, tanto o STJ, vem nessa linha de entendimento. Então, assim, no parágrafo primeiro fala, considera-se erro grosseiro, que a gente já falou, negligência, o agente negligente, imprudente, enfim. E aí fala do nexo de causalidade, não será considerado dolo, erro grosseiro do agente público, que não está comprovada nos autos do processo de responsabilização a situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro. Quer dizer, muitas vezes, a autoridade máxima que define quem vai fazer é quem é responsabilizada, porque ela colocou uma pessoa que não tem capacidade técnica para fazê-lo. Tá? Então, a gente está pedindo o quê? Muita governança, muita gestão de competência, tudo que nós falamos aí, principalmente municipal, né? E lembrando aqui, Léo, que essa questão que o professor Rony falou, né,
da ata de registro de preço. Tá? Veja que coisa, assim, 2 minutos só pensar. Tá? No decreto 10.024, Estela, do pregão eletrônico, eu liguei para o Ministério da Economia e falei, olha, o decreto do pregão do registro de preço, há uma falha que não há possibilidade de existir esse artigo com esse inciso, porque ele precisa de ser complementado. E não, a gente vai consertar isso, vai consertar isso. Consertar como? Mudando o decreto, depois botar isso no decreto 10.024, de 2019. Sabe desde quando? Desde 2013 que existe o decreto do pregão eletrônico do registro de preço. Nós somos o quê? 6 anos com uma regra que as pessoas simplesmente estavam usando sem capacidade de usar. Ilegal, não tinha lei, não tem dispositivo legal, que é a questão de uma empresa que vai comprar, um órgão vai comprar, por exemplo, 10 mil colchões, né? E ao invés de ela colocar um item só de 10 mil, já não pode mais quando a lei complementar 1, 2, 3, tem que separar pelo menos, né, 25, até 25% só para elas, para as pequenas empresas, não é isso? Só que a palavra, vou passar para você, Léo, saiu um acordo de contas, que eu não estou de cabeça aqui, porque eu só ouvi agora há pouco, falando que o órgão que vai decidir esse até, se vai ser 2%, 3%, 5%, 10%, até 25%, tá? Não é separado esse 1.250.000 é só para MPP. Então, vai separar 4 itens de 80 mil, 3 itens de 80 mil e 1 item de 30 mil, para poder dar os 250. Não. É o órgão a decidir de acordo com a regionalidade, o local, para alcançar os fornecedores locais. A ideia é, né, o município ele tem receita quando ele consegue fazer, né, ter bom, ter impostos mais baratos, né? Então, nesse acordo, nessa linha que o Rony comentou, que eu achei muito importante, ele fez uma DR muito legal sobre o seu evento, é uma falha que havia na lei, com relação à ata ser alterada ou não, está dizendo que a ata não pode ser alterada para mais, só para menos, né? E aí as pessoas não sabiam se ata contrato, se pode ser ata, pode ser contrato, quando quer ser contrato. Nossa, é uma confusão muito grande na cabecinha das pessoas. Porque a legislação deixava uma falha, uma lacuna. Na nova lei, não. A nova lei ela veio dizendo que poderá ser alterada a ata, e não mais só o contato decorrente da ata. O que é a alteração? É o reequilíbrio que ele falou lá, que foi a discussão da matéria, que é o reequilíbrio. Então, na nova lei, o que eu vejo de bom nessa nova lei para encerrar, né, é isso, é que ela veio disciplinando, né? Tem que fazer isso, ó. Tem que fazer o estudo técnico preliminar, tem que fazer o termo de referência, tem que ter o estudo técnico preliminar, que é a solução que vai atender a administração, é a solução. Então, se é a solução, eu tenho que saber quanto vai custar essa solução para ver se a administração tem dinheiro para poder assumir essa solução. Mas não é estimativa de preço ainda que é exigida por lei. Então, as pessoas têm que saber definir isso. E a legislação deixa bem claro que tem que ter o estudo técnico preliminar. E aí eles acham, como não está muito claro na lei, só o regulamento que vai vir falando, por isso tem que esperar o regulamento, que essa estimativa, como ele fala, estudo técnico preliminar, termos de referência, estimativa de preço, está claro, está muito claro na minha cabeça, que não precisa, que é um erro grosseiro aquele que não fizer a estimativa de preço e considerar a estimativa de preço do ETP, que não é a estimativa de preço exigida por lei, como um documento de pesquisa. Não é. Então, assim, precisa que as pessoas se debrucem na legislação e leiam para que eles saibam o que está ali. Tá? É só seguir o passo a passo. É contextual? Mas ela é bem didática e eu adoro, tá? Então, e você, isso quer te falar, o Portal de Compras Públicas, eu tenho um verdadeiro amor por vocês, pelo trabalho de vocês, e eu falo muito, muito, né, na Rede Governança Brasil, inclusive, falei demais, agradeço você também por ser um parceiro, e a gente vê vocês acompanhando as mudanças, implementando essas mudanças, que traz para o pregoeiro, qual é essa preocupação enquanto professor? É ver que o pregoeiro pode ser levado ao erro, porque ele é colocado lá como pregoeiro e ele não ele fez o curso de pregão, ponto. Mas não
é isso. Não É fazer um pouco. curso de pregão, é muito pouco. É pouco. Talvez Você não está preparado para essa cadeira em uma semana. Eu converso muito com a Andréa Arce, né, que é lá do Ministério da Economia, que é uma amiga querida, e a gente troca umas ideias sobre o pregão. Eu adoro o sistema também do Comprasnet, isso está bem alinhado com o sistema Comprasnet, né? Eu adoro. Eu sou apaixonada pelo sistema Comprasnet. Acho que é um sistema que deve receber muitos prêmios. E tomara que você também participe dos prêmios aí, que tem congressos aí, que fala sobre prêmios. Você pode participar, como o Banco do Brasil participa, o Portal Nacional de Compras Públicas, tem que participar do Portal de Compras Públicas. Então, assim, parabenizar você, tá? Para finalizar, parabenizar o portal por ser empreendedor, todos estão presentes aí, não estou conseguindo ver aqui, né? Depois, se o pessoal quiser mandar um bilhetinho para mim aí, eu gostaria de estar aí presente, né, auxiliando, manda um bilhetinho para você manda para mim, e vamos fazer quantas lives for precisa, porque você viu? Valéria, faz uma pergunta só, vai vir um monte de resposta. Tá? Não, Valéria, eu já deixo esse convite. A gente precisa complementar. Vamos fazer. Porque o assunto, como evitar isso, cabe mais. Quero o próximo. Leva mais uma hora falando aqui e vai faltar. E, infelizmente, eu não tenho essa hora hoje, não vai dar. Pode falar, capacitação. Mas acabamos de falar que capacitação só não é suficiente. É a pluralidade de pessoas se envolverem. É envolvimento da assessoria jurídica. A lei vem trazendo isso, é envolvimento do controle interno. É a pessoa se envolver, criar grupos de estudos, buscar vai no Google lá, pegar o edital, mas ver se deu certo. Liga para o órgão, teve impugnação? Não teve? Estela, você também, um beijo, você linda, maravilhosa e muito carismática, Muito obrigada pelas suas palavras, doutora. Assim, meu coração fica cheio de amor aqui. Obrigada pelos elogios e é sempre muito gostoso escutar isso dos nossos convidados, especialmente de você. Esse coração eu fico só assim. Com os meus alunos que estão aí, para o Léo, tá? E para você. Muito bom, um beijo. Gente, é isso, então estamos chegando aqui ao final e eu vou pedir as palavras finais de Léo Ladeira, nosso CEO do portal. Léo, por favor. Gente, foi muito bacana. Acho que é o recorde das lives do portal, a pergunta de 1 hora. Parabéns, doutora, porque literalmente acho que foi a resposta mais completa que a gente já apresentou aqui, foi muito bacana. E essa ideia, inclusive, de diminuir o público e focar no conceito, é bem isso mesmo. É para as pessoas que estão vindo conseguirem entender o que está acontecendo, é para não ficar só pincelando e deixando um monte de assunto no ar. Foi muito bom, muito obrigado. E o convite para o terceiro capítulo dessa mesma live já está feito, vamos acertar a agenda. Quantas precisarem, vem, porque o assunto é muito bom e eu tenho certeza que o nosso público precisa dele, que o Brasil precisa desse conteúdo de forma mais clara. Eu sou fiel a você, Léo. Eu sou fiel a você, hein? Não faço live para nenhum outro portal. Legal, obrigado. Então, mais um excelente debate aqui no Conexão Portal. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora Valéria, muito obrigada ao Léo Ladeira. Nós ficamos por aqui convidando a todos a ouvir também o nosso podcast, que é o Compras Públicas na Prática, que está nas plataformas de streaming, entre elas SoundCloud, Spotify e Google Podcast. No episódio atual, olha só, nós detalhamos 3 inovações diferenciadas em compras compartilhadas que o Sim Catarina, um dos maiores consórcios intermunicipais do país, está lançando no mercado, utilizando exclusivamente as ferramentas do portal. Elas acessam a quase 200 municípios sistemas informatizados e mais econômicos para manutenção e também o abastecimento da frota de máquinas e veículos dos municípios, além de capacitação especializada em educação híbrida para a rede de ensino. A rede, né, que acaba misturando agora ensino presencial com o virtual em função da pandemia. Então, não percam. E agora, a minha frase do dia para inspirar vocês neste final de semana que se aproxima. E ela é: a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Quem disse isso?
Aristóteles. Então, que alegria tê-la conosco novamente, sempre, doutora Valéria, muito obrigada mais uma vez. Um beijo, Léo, muito obrigada sempre. E obrigada a você que também nos acompanhou. Boa tarde, até a próxima live. Tarde, Tchau, tchau. Beijo. Boa tarde, valeu, obrigado, foi espetacular. Valeu. Amém. Beijo. Tchau. Até a próxima.